Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito nos últimos 12 meses mostrou que 38% dos usuários de cartão de crédito receberam com frequência ofertas de aumento de limite de crédito por parte de bancos, instituições financeiras ou lojas sem que tenham solicitado. Mesmo assim, 53% acham a proposta interessante por ter crédito disponível. O levantamento também mostrou que 44% dos consumidores que são abordados com ofertas de um novo cartão aceitam a proposta, mas nem todos dão a devida atenção aos contratos e cláusulas na hora de avaliar juros e tarifas. Por causa disso, o cartão de crédito foi a modalidade que mais deixou o consumidor brasileiro com o nome sujo nos últimos 12 meses. E para falar sobre este assunto e debater se serviços não solicitados ferem os direitos do consumidor, recebemos em nosso estúdio a advogada Natália Calil. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda ao Repórter Setorial. Doutora, ter o crédito ampliado sem que isso seja solicitado fere os direitos do consumidor? Fere sim. O que diz o Código do Consumidor, né? Ele fala que o fornecedor de produtos ou serviços, ou nesse caso que é o banco, né? Ele não pode oferecer um serviço que o cliente não solicitou. E qualquer coisa que ele ofereça, olha só que interessante, é considerado amostra grátis. Então, se você recebe um cartão ou então um crédito, né, a mais e por algum motivo isso venha a lesionar ou te dar algum tipo de problema, você pode entrar na justiça e pedir uma reparação, porque o banco está oferecendo algo que você não pediu. Então isso é muito interessante, né? Vamos pensar assim, os idosos, eles têm muito problema com isso, porque aumenta o crédito e a pessoa continua fazendo compra, ela não tem ideia de que o crédito ampliou, então ela acha ali, vamos supor, tem um limite de cartão de R$1.000. Então eu estou fazendo compra, eu estou achando que a minha compra está dentro do limite de 1.000. Se o banco amplia sem o meu conhecimento e eu gastei 1.500 e depois eu não consigo pagar a fatura, o banco vem e cobra taxas por isso de juros, né? Então aí tem uma lesão ao consumidor, sim. E o que o consumidor precisa ficar atento antes de aceitar esse tipo de serviço? Primeiro é o contrato com o banco, né? Ele vai abrir a conta, ele precisa ter muita ciência de que tipo de conta ele está abrindo e do que ele está contratando. Porque a hora que você vai abrir uma conta, você pode abrir uma conta salário, você pode abrir uma conta só para recebimento de aposentadoria, pode solicitar somente um cartão de débito ou um cartão de débito e crédito e quanto crédito vai ter nele, entende? Então precisa estar atento a isso. Após esse período, você já tem a conta há um tempo, é muito comum os bancos irem ampliando os créditos. Então precisa ficar atento ao limite do cartão sempre. Se o banco acabar oferecendo algo que não quer, naquele momento liga para o banco, pede o cancelamento do que não foi solicitado e se o banco não resolver, aí ele pode fazer as buscas judiciais ou de PROCON para poder ter essa reparação, né? Não são apenas os bancos que oferecem esse tipo de benefício sem solicitar ao consumidor. Empresas de telefonia, por exemplo, mudam o plano sem consultar o consumidor quando uma promoção acaba, por exemplo, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. As empresas de telefonia, eles fazem isso, de mudar o plano sem a solicitação do consumidor, e isso também é um dano e não pode ser feito. Se o consumidor ele pede um plano de R$20, por exemplo, ainda que esse plano não tenha mais a comercialização, a operadora ela precisa substituir por um outro plano de valor equivalente. Ela não pode, por exemplo, aumentar para um plano de R$40, sem o conhecimento do consumidor e sem a anuência dele. Se por um motivo a operadora ligar para o cliente, oferecer e o cliente aceitar esse novo plano, ok. Porém, ela não pode fazer essa mudança sem o conhecimento dele. Entende? E aí, se houver, nesse caso, o problema com a operadora, o consumidor ele tem a via da Anatel. E ela pode fazer a reclamação na Anatel, a Anatel entra em contato com a operadora para que ela faça a reparação. O que o consumidor pode fazer quando ele sentir que os direitos foram feridos?
No caso da operadora, a Anatel, como eu falei, ele também pode procurar o PROCON, né? E em casos em que não é resolvido pelo PROCON, nem pela Anatel, por nenhum canal, ou diretamente com a operadora ou com o banco, a gente tem que lembrar que lojas também fazem isso, né? Lojas de roupas, às vezes enviam cartões e vai aumentando o limite sem a anuência. Ele vai ter que procurar um advogado. Existe a via do juizado especial, em alguns casos ele pode procurar os juizados da cidade dele, né? Ou então diretamente com o advogado. Sempre é bom ele consultar um advogado, se for um caso que ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo, porque o advogado vai poder esclarecer para ele aonde está errado e o que ele pode fazer em relação a essa questão. Doutora, é muito comum também a gente receber em casa cartões que não foram solicitados, né? Nessa situação, o que é aconselhável? Olha, na verdade a operadora, né, o banco nem poderia enviar o cartão, né? Não é essa a prática que é indicada e ela fere o direito do consumidor só por ele receber algo que ele não solicitou. Porém, como isso é comum, na hora que receber, liga para o banco e fala, olha, eu não pedi, eu não quero receber mais e, por favor, desative esse cartão. Né? Aí ele destrói o cartão, pode quebrar, jogar fora e guardar o protocolo dessa ligação. É muito importante, porque aí ele tem uma prova de que ele informou o banco que ele não queria aquele produto, porque é comum o banco continuar enviando. Né? E às vezes cobrar taxa pelo cartão, ainda que você não utilize. E aí, se ele tiver o protocolo também comprovando que ele informou o banco, ele tem uma prova de que ele falou que não queria aquele serviço. Isso pode ser usado para ele posteriormente, numa ação de indenização, aí se for o caso, né? Mas aí quando a pessoa recebe esse cartão em casa e usa, aí não tem mais jeito, né? Aí não tem mais jeito, é muito difícil, só se ela comprovar que ela foi induzida a erro, né? Em que sentido? Se eu solicitei, por exemplo, um cartão de débito e ele veio uma função crédito, eu comecei a usar o crédito imaginando que fosse no débito, né? Aí ele vai ter que comprovar o quê? Que solicitou só o débito e veio o cartão de crédito. Então aí tem que analisar também caso a caso. Porém, se ele tinha ciência que era um cartão de crédito, ele decidiu usar, então aí ele tem que estar ciente de que ele vai estar incidindo nas taxas que o banco estiver comercializando. Doutora, muito obrigada pela entrevista, por dar essas dicas e esclarecer um pouquinho sobre o assunto. É um prazer.